Eu quero mais uma vez ser grato ao Senhor, sempre grato, sempre dando graças a Ele por esta nova oportunidade de poder contemplar a sua graça, a sua misericórdia. Eu confesso que este último cântico foi algo que falou profundamente quando eu estava lendo a palavra do Senhor e veio ao meu coração, por se tratar de alguém que está sempre nos momentos de nossas fraquezas, nos ajudando. Alguém, porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós não estamos falando de uma força ativa, estamos falando da terceira pessoa da Trindade. Uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que está nos ajudando em nossas fraquezas, que está nos ensinando e está nos ajudando em todas as áreas. E foi através de um texto que eu me lembrei, este cântico ficou até uma época meio controvertido, meio perigoso de ser usado, se nós não compreendermos o agir do Espírito Santo, que ali a letra, se nós não entendemos o agir do Espírito, nós achamos que o homem está sendo exaltado, mas não, nós estamos exaltando o poder do Espírito Santo. Primeiro, porque a Bíblia descreve que nós somos templo vivo do Espírito Santo de Deus. Graças. Obrigado. Arigatou. Depois você me dá um abraço, Segundo, porque Cristo nos comprou com um preço de sangue. A Bíblia diz que nós fomos comprados para Deus. Então isso significa que Deus, mesmo sendo nós pecadores, nos valorizou. Por dar o seu Filho para morrer por nós, e o seu sangue foi derramado para nós. Mesmo sendo pecadores, é o que Romanos diz em 5:8. Sendo nós pecadores, Deus, Jesus morreu por nossos pecados. E a Bíblia diz que nós fomos comprados por preço, um alto preço, um preço de sangue. Então Deus, mesmo sabendo das nossas fragilidades, debilidades, Ele nos comprou. Isso é tremendo, porque Deus é santo e nós pecadores. E Ele diz, vou comprar esses pecadores e vou fazer deles templo vivo da minha habitação, do Espírito Santo. Vou fazer deles filhos, herdeiros e cordeiros. Então, se você entende o agir de Deus, se nós entendemos o agir de Deus, é claro que nós valorizamos a nossa vida, porque Ele valorizou. Então, o tema da mensagem hoje é valorize o que você tem da parte de Deus. E eu quero pedir para os irmãos abrirem um texto muito conhecido, creio eu, da amada igreja, em João capítulo 14, versículo 1 em diante. E nós vamos falar um pouco sobre valorizar aquilo que temos da parte de Deus. O texto está aqui no telão, usamos a Almeida Corrigida Fiel. Diz assim, vou usar o que está no telão, irmãos. Se vocês tiverem traduções diferentes, não se preocupem, existe aí a corrigida, a Almeida Corrigida, revista atualizada, corrigida, tradução 21, nós temos muitas traduções. Então vamos usar este aqui, que diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2, por favor, irmãos, tem que ficar atento. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Versículo 4, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais,
E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, opa, senão por mim. E aí, versículo 7. Agora sim, o 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E o versículo 8 diz: disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Versículo 10. Até aí. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E o versículo restante, 11, diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 12, nós já estamos encerrando. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E encerramos, essa leitura com 14, que diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós oramos pela palavra. Oramos também para que o nosso coração esteja aberto para recebê-la e também intercedendo para que nada nos distraia para não guardarmos essa palavra. Quando falo da palavra de Deus, estou dizendo que todo agir de Deus estará baseado naquilo que está escrito por Ele. Escrito pelo poder do Espírito Santo, que inspirou homens para escrever a vontade de Deus, a direção de Deus para nós, e pelo qual ele vem demonstrando através dos séculos de que ele ainda age no meio da sua igreja e age fora da igreja. Dentro, porque este Espírito pelo qual Jesus prometeu que estaria conosco é o mesmo Espírito que está no mundo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele trabalha com a igreja no intuito de ensinar a toda a verdade, de nos guiar a toda a verdade, de nos fortalecer diante de uma verdade irrefutável, porque a palavra de Deus mostra de que o Espírito Santo nos ensinará toda a verdade para nos santificarmos. Por isso que Jesus, em sua oração, diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E o Espírito Santo foi dado para que nós possamos caminhar crendo naquele que é o único que pode verdadeiramente transformar nossas vidas e nos ajudar, como diz o texto, em algo que nós precisamos diariamente termos intimidade. Aqui o texto começa dizendo, Jesus ensinando e prometendo algo, porque ele, por conhecer a nossa natureza, por conhecer o mundo como ele está, e por conhecer, porque ele criou, então ele tem o poder, e a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é onisciente, conhece todas as coisas. Então ele sabe também que mesmo aqueles que um dia foram chamados pelo Senhor, necessitariam estar sendo habitados por alguém santo, que é o Espírito Santo, para que pudesse nos ajudar em nossas fraquezas, diante de muitas coisas que poderiam turbar, poderia fazer com que nós ficássemos um pouco duvidoso ou até mesmo sem saber o que fazer. Porque ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, principalmente na relação da fé, principalmente na relação íntima com o Senhor, onde ele diz: crede em Deus, crede também em mim.
É interessante porque a Bíblia, quando fala sobre o relacionamento do Espírito Santo com o crente, é claro que ninguém pode receber o Espírito Santo sem uma conversão diante de Cristo Jesus. Estou falando no requisito salvação. Porque a salvação é algo que, quando nós entregamos a vida para Jesus, Deus diz: este eu estarei selando, para ser alguém que vai entender o propósito de sermos escolhidos e o propósito de caminharmos com o Cristo Jesus, no sentido de realizarmos as grandes obras que Deus tem colocado em nossas mãos. Só que ele começa dizendo: não turbe o vosso coração, não tenha dúvidas de que se você está com Cristo, se nós estamos com Cristo, Ele há de realizar aquilo que Ele escreveu para todos que nele creem. Há de fazer com que o nosso coração, primeiro, entenda a salvação pela qual Cristo deu a cada um de nós. Ele diz no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas como Jesus preparou esse lugar? Ele precisaria passar pela cruz. Porque sem cruz não haveria ninguém salvo. A cruz foi o caminho que Deus preparou para que nós pudéssemos entender o plano da salvação sobre uma promessa que Deus tinha dado já desde o início na queda, pelo qual ele diz para a serpente que do fruto da mulher nasceria o descendente que lhe feriria a cabeça da serpente, o diabo que levou o homem, a mulher primeiro e depois o homem a pecarem. E esta lhe feriria o calcanhar, então estava já profetizando acerca de alguém que viria para ser levantado, para morrer pelos nossos pecados, pelo qual, através de Cristo Jesus, ele morreu, ficou 3 dias e depois ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Mas aqui ele estava falando primeiro: não se turbe o vosso coração, porque no momento que isso acontecer, vocês serão capacitados para entenderem a mensagem, viverem a mensagem e realizarem a mensagem que eu tenho para vocês. Valorizar o que temos da parte de Deus, é claro que Cristo teria que dar uma certeza. E aqui ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A promessa de Cristo, primeiramente, é: eu estou salvando vocês. E o que estará sendo enviado para vocês serem habitação, é justamente para vocês entenderem, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E as novas traduções trouxeram um acréscimo, dizendo: os quais não vivem mais na carne, mas vivem no Espírito. É algo transformador. É algo que para nós valorizarmos, porque hoje, como crentes no Senhor Jesus, sabemos que muitas vezes vamos cair. Foi por isso que ele envia o ajudador. Porque quando nós caímos, a Bíblia diz para nós, novamente, confessamos ao Senhor e o Espírito Santo vai nos encher novamente. Claro que é uma confissão sincera. E aqui ele está falando de um caminho pelo qual nós sabemos que é Cristo, porque ele diz: vós conheceis o caminho para onde eu vou. Pois eu estou ensinando vocês. Pois eu estou orientando vocês. E o caminho, pelo que é descrito por Jesus, não é um caminho largo. É um caminho estreito. Não é algo que nós vamos encontrar facilidades como verdadeiros crentes. É um caminho que vai exigir decisões. Decisões corretas. Decisões pelas quais nós precisamos entender, como Paulo também escreve, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. São decisões que têm que glorificar o Senhor, porque o Espírito Santo ele glorifica o Pai.
e testifica do Filho, e testifica da igreja. Foi por isso que ele diz que quando ele viesse, ele daria testemunho de mim, isso é Jesus falando, primeiro dele, e de vós, que comigo estareis. Tudo o que Jesus fez, alguém teria que estar em nós para fazer com que lembrássemos de tudo isso. Por isso que Jesus fala que ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. É algo que fortalece e valorizamos, porque nós sabemos que Deus não nos deixou órfãos, como os discípulos estavam já temendo a partida de Cristo Jesus. Para quem nós iremos? O que vai acontecer conosco quando o Senhor passar pela cruz? Jesus começa a preparar o coração dos discípulos, dizendo, olha, eu vim para um caminho que já estava preparado pelo meu Pai antes da fundação do mundo, como Pedro descreve em sua palavra. Pois o Cordeiro de Deus estava preparado antes da fundação. Deus, em sua onisciência, ele sabe de todas as coisas, então ele está justamente começando a colocar para nós promessas divinas, promessas pelas quais nós caminhamos, entendendo que o mundo um dia há de passar, mas nós permaneceremos em Cristo Jesus. E aqui está falando de um lugar, o lar celeste, o céu. Alguém teve convicção disso a ponto de falar sobre essa realidade? Lembra quem foi? Paulo. Ele diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. E ele foi até mais profundo, porque quando ele entendeu essa realidade sobre a sua vida, ele disse assim, olha, se o viver é Cristo, o morrer para mim é lucro. A morte não tem mais poder sobre os verdadeiros crentes, irmãos. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Ontem nós conversamos aqui, estávamos falando de que quem morreu 2 vezes, quem nasceu 2 vezes, morrerá uma vez só, mas quem morre uma vez, quem nasce uma vez só, morrerá 2 vezes. Está falando sobre a vida espiritual. Mas por que morrer 2 vezes? Porque nós podemos morrer fisicamente, vamos ter que passar por isso, se Jesus não voltar, mas também mortificar o nosso eu e nascer de novo, através do Espírito, pelo qual aí nós só vamos participar de uma única morte. Mas quem nasce fisicamente e não nasce de novo, terá que passar por 2 mortes, a física e a espiritual. Só que Deus está dando a promessa de sua presença na pessoa do Espírito, numa realidade que nós vivemos como igreja, numa realidade pela qual nós estamos, então, verdadeiramente compreendendo que devemos valorizar, e quando eu falo valorizar o Espírito, irmãos, tem algumas coisas que nós precisamos compreender. O Espírito Santo mora onde? Em nós. O que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16? Pode colocar aí, irmãos? 1 Coríntios 3, 16. Aí diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E o versículo 17, logo em seguida desse texto, 16 e 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Deus está dizendo, se vocês compreendem quem vocês são diante de mim, vocês vão compreender que vocês estão sendo habitados pela minha pessoa, através do Espírito Santo. E como valorizar
Valorizar, porque você sabe que hoje os nossos corpos têm um valor para Deus. Por isso que nós devemos tomar cuidado com os nossos corpos também, pois é templo. Nós devemos não viver uma vida apenas de buscar a santidade, mas também de estarmos sempre com um corpo pelo qual você sabe por que fazer coisas em meu corpo se é o templo do Espírito Santo de Deus. Guardar o meu corpo apresentando, porque até na questão de apresentar um sacrifício, a Bíblia diz para apresentar de quem? Os nossos corpos. Ele diz, procura apresentar os nossos corpos diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Valorizar o Espírito Santo, valorizar aquilo que temos, valorizar quem somos. É claro que você vai cuidar do seu corpo, você vai procurar cuidar dos seus pensamentos, cuidar das suas palavras, cuidar de suas amizades, cuidar daquilo que vai simplesmente glorificar ao Pai. Não estou dizendo que seremos perfeitos, estou falando que o cuidado que temos em Deus por conhecer o nosso coração, Ele vai sempre nos ajudar, porque o Espírito Santo foi dado para nos ajudar em nossas fraquezas. Por isso que Deus promete um outro ajudador na questão, no requisito de como nós saberemos que Deus nos aceita. Nós já estamos vendo textos que mostram que Deus não apenas nos aceita, mas também nos sela para Ele. Deu algo que pertence apenas a Ele. Ninguém pode comprar o Espírito Santo como houve no Leviados, alguém que viu o agir do Espírito Santo e quis oferecer dinheiro para adquirir o Espírito Santo e foi até repreendido. Estou parafraseando um texto que está lá numa viagem missionária de Paulo, porque o Espírito Santo só é dado quando nós completamos 3 coisas: arrependimento, confissão dos nossos pecados e entrega da nossa vida para Jesus Cristo. Que exige de nós o quê? Arrependimento, quebrantamento, esvaziamento, para sermos cheios da presença do Senhor. Porque quando nós falamos sobre alguém que está em nós e quando nós valorizamos esse alguém, irmãos, nós estamos simplesmente entendendo que esse templo espiritual foi feito por aquele que diz para nós crermos. E através dessa confissão de pecados, vivemos uma vida de acordo com o que ele descreve que viveremos. É claro que eu não estou falando sobre perfeição, estou falando sobre uma vida dinâmica nas coisas do Senhor. Por exemplo, Deus nos exorta a sermos tristes ou alegres? Alegres, né? Ele não fala, né? Entristeceis sempre. Outra vez te digo, entristeceis no Senhor. Ele fala o contrário, ele diz o quê? Alegrai-vos sempre. Outra vez te digo, alegrai-vos sempre no... Porque quem está cheio do Espírito tem uma vida de alegria. As circunstâncias trarão para ele entendimento de que nós estamos sendo trabalhados para sermos melhores. Não para dizer, estou triste, estou caído, estou desanimado, Nós estamos cansados, claro, Paulo falou sobre isso. Paulo também disse que estava cansado, onde ele disse que sabia passar necessidades, onde ele disse, olha, eu estou sabendo passar por momentos de tribulação, mas ele encerra dizendo um texto que a gente sempre usa, só o final. Tudo posso daquele que me fortalece. Mas a circunstância que ele vivenciou foi algo para dizer, olha, eu sei o que a vida está proporcionando para mim, eu sei o que as pessoas proporcionam para mim, eu sei o que as circunstâncias proporcionam para mim, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E por que ele fortalece? Porque estamos sendo habitados por alguém que diz, eu ajudarei em suas fraquezas. E quanto mais fracos nós somos na presença de Deus, clamamos a Ele, aí que Ele nos torna fortes.
Claro que o texto está falando sobre a promessa de Deus. E vamos encontrar pessoas que não compreenderam essa realidade. Talvez por isso não valorize tanto o que nós temos. Porque Tomé foi uma pessoa que não compreendeu isso. O texto aqui está dizendo, né? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Tomé não tinha compreendido. Hoje nós sabemos o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós entendemos que em Cristo Jesus, como eu disse no texto de Romanos, não temos mais condenação. Só que aqui nós encontramos alguém que, ao fazer essa pergunta, Jesus simplesmente diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, esse texto ele tem sido destruído hoje por muitas misturas dentro das pregações. Nós estamos ouvindo um evangelho emergente que tem facilitado as coisas para que as pessoas recebam a Cristo e vivam de qualquer forma. Ou nem recebam a Cristo. Simplesmente você está na igreja, você é salvo. Isso é o maior erro que nós temos cometido ao tentar colocar a Bíblia de lado e tentar favorecer o coração do homem, que é enganoso. Por isso que quando nós entendemos o valor de sermos alguém habitado pelo Espírito Santo, se a Bíblia descreve que nós seremos guiados pela verdade que ele diz que descreveria para nós, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade e nós seremos guiados por ela, é porque Deus está se preocupando com aqueles que a ele vieram, em nos ajudar a sermos o que Deus espera que sejamos. A preocupação de Deus, através de sua palavra, é sempre nos ensinar o caminho para que sejamos melhores. Ser melhor não significa sair desse mundo decaído pelo pecado. Jesus mesmo falou: vocês não são desse mundo, mas eu vou ter que enviá-los a este mundo. E esse mundo jaz no maligno. Mas vocês serão minhas testemunhas. Vocês entenderão o valor de apresentar o evangelho para alguém. E outra, eu sempre falo isso aqui: não pregue querendo converter a pessoa. Pregue deixando o Espírito Santo fazer a obra maior. Pregue apenas para revelar a verdade às pessoas, que não pode ser barganhada, pois se a verdade é dada pelo Espírito Santo, e a maior delas é mostrar que o acesso que nós temos diante de Deus é através de Jesus Cristo. Veja Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5, 2. RM 5, 2. Isso. Pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando ele diz: creia em mim, essa é a fé que nós temos em Cristo Jesus. E este versículo 2, no versículo 1, está falando sobre algo sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 1, por favor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não estamos mais debaixo de pecado, se nós não estamos mais debaixo de condenação, é porque essa pessoa tem nos justificado perante os olhos de Deus. Jesus Cristo, quando ele morreu, ele derramou o seu sangue para que, através do sangue de Cristo, nós pudéssemos entender o sacrifício, e esse sacrifício foi perfeito. O livro de Hebreus fala sobre toda essa realidade do sacrifício de Cristo, o único perfeito, para que não pudesse mais ser realizado nenhum outro tipo de entrega de sacrifício anualmente, pois o dele é perfeito. E o sangue de Jesus, quando nos cobre, no momento em que nós confessamos a Jesus, ele diz que nós somos justificados quando confessamos nossos pecados, pois ele é aquele que é descrito como sendo justo e justificador daquele que nele tem fé. Então a justiça de Deus sobre nós, e o Espírito Santo nos revela essa verdade, porque nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que o que nos leva na presença de Deus é o sangue de Cristo que está sendo visto por Deus sobre nós.
Então ele tem mostrado uma verdade para nós que revela a presença do Pai, pelo qual Tomé não estava entendendo, a ponto de perguntar para Jesus, ou a ponto de falar para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Sabe o que isso mostra para nós, irmãos? Que muita gente diz crer em Deus, mas isso basta para a salvação? Não. Tem muita gente que diz creio em Deus. Eu acho maravilhosa a oração sacerdotal de Cristo Jesus, em João 17. Porque só crer em Deus não é o caminho, irmãos. Veja lá na oração sacerdotal, João 17, versículo 1 a 5. Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Aqui ele já estava dizendo em sua oração: Pai, é chegada a hora em que eu vou ser entregue nas mãos de malfeitores. A minha morte vai te glorificar, porque eu completarei a obra que o Senhor me deu para fazer. Então, ele ora dizendo: é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. No versículo 2 diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Está dizendo, o Pai vai mandar pessoas para nós. E Jesus está dizendo, vão ouvir falar da mensagem. Então, o Pai diz: filho, através do teu sacrifício, você vai alcançar muitos para que cheguem à minha presença. Até o final da história, lá em Coríntios tem um texto que diz que quando Jesus voltar, todas as coisas hão de convergir a Ele, onde Ele receberá todas as coisas que pertencem a Cristo, e Cristo pegará tudo e entregará ao Pai, para dizer: está aqui, Pai, ainda pertence ao Senhor. A história ainda não encerrou. Jesus há de voltar para receber tudo aquilo que lhe pertence. E ao pegar, ele entregará ao Pai, dizendo: agora estou completando a grande obra. Não estou falando da salvação, estou falando do final da história. Que Jesus há de voltar e ele, em obediência ao Pai, está realizando tudo. E aqui no versículo 3 diz, irmãos, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele fala para conhecer apenas o Pai? Tiago ele foi muito duro quando ele escreve: crês tu que Deus existe? Até os demônios creem e estremecem e são salvos. Mas o texto diz que eles creem em Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que nós temos visto hoje é uma mistura dentro de algo que estamos abandonando da palavra do Senhor. A palavra de Deus não está dizendo que as pessoas chegarão lá por méritos humanos, por obras. A salvação é pela graça, e graça é entrega de Jesus. Em confissão de Jesus como Salvador, nós estaremos debaixo da graça. Não existe outro caminho para chegarmos ao Pai. A Bíblia está aí, ela é a regra de fé pela qual nós compreendemos, e Deus está falando e falou para um homem que também perguntou ao Senhor: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Está lá em João capítulo 14, versículo 8. E aí ele diz: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim, quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos credes por causa das mesmas obras. Valorizar o que Deus deu é crer na pessoa de Jesus Cristo.
Valorizar o que temos é entender as mensagens que o Espírito Santo tem dado acerca do caminho, da verdade e da vida. Valorizar quem somos diante de Deus é valorizar o que Deus nos deu gratuitamente. É parar de reclamar, parar de ficar achando que você é um ninguém. Deus olhou para nós, irmãos. Deus tem feito de nós filhos, como foi falado no início aqui. Deus tem feito de nós testemunhas das grandezas de Deus. Dar testemunho do que Deus faz, irmãos, é algo difícil, porque o mundo não está muito interessado em ouvir sobre Deus. Mas nós estamos interessados em falar o que Deus tem feito. A Bíblia está mostrando que Deus disse justamente acerca de algo pelo qual vai quebrar toda a cegueira espiritual na vida das pessoas. A palavra de Deus fala de alguém que está em nós para que realizemos algo pelo qual ele diz para os seus discípulos, e aqui ele estava dizendo, olha, eu vim para um povo judeu, mas vocês vão fazer obras muito maiores do que esta, porque vocês vão sair para o mundo. E a Bíblia diz que através da rejeição desse povo, o Evangelho veio para quem? Para nós. Onde estivermos, nós vamos ouvir o Evangelho, porque o Evangelho foi expandido. A igreja não tinha entendido isso ainda. Por isso que lá em Atos, Deus diz, vou ter que mandar uma perseguição para eles saírem. Essa igreja está muito ali, desfrutando dos milagres, desfrutando da bênção da salvação, repartindo entre eles tudo que tem, mas não é só isso. A mensagem foi que Deus disse para eles, obras maiores do que essas farão em meu nome. Vocês serão minhas testemunhas. E valorizar a mensagem que Deus usou para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, é você compreender que basta uma única palavra, dada com a convicção de que Deus pode usar aquela única palavra para uma vida, ela pode ser liberta em nós. Ela pode transformar a vida das pessoas. E valorizar é você entender que nós estamos sendo habitados para vivermos uma vida pela qual nós vamos pedir sim. Qual é a nossa meta como crentes no Senhor Jesus? Se nós valorizamos o poder do Espírito Santo, nós sabemos que o trabalho que ele tem feito em nós pode ser realizado na vida daqueles que ouvirão o Evangelho. A mensagem que nós temos, que tem sido transformadora em nossa vida, transforma também outras vidas. É o poder do Evangelho. Paulo valorizou tanto isso, que ele disse que não tinha a sua vida como preciosa. Ele disse, se o viver é Cristo, morrer seria lucro. E eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não podemos ter uma mensagem pela qual você não compreende a grandeza, até porque o Espírito Santo em nós, ele vai dar uma mensagem que realmente vai exaltar a Cristo Jesus. E quando nós damos a mensagem, a Bíblia diz que o mesmo Espírito vai trabalhar no coração da pessoa que estará ouvindo. Porque convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo não compete ao homem, mas compete a Deus, o Espírito Santo. Agora, a mensagem precisa ser passada. Daniel começou aqui falando sobre todos nós somos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus. Falando que em Cristo Jesus nós somos salvos. Falando que realmente ele nos tornou salvos independente daquilo que éramos. Agora, depois de salvos, nós temos que entender quem somos. É diferente.
Estávamos nas trevas, hoje nós estamos na luz. Estávamos mortos e hoje estamos vivos. Estávamos adorando deuses estranhos, hoje adoramos ao Pai em Espírito de verdade, através do Espírito. Estávamos sem uma direção para onde íamos, hoje nós sabemos para onde vamos. Dado pelo Espírito. Estávamos sem saber o que fazer nesse mundo, né? Já viu aqueles quando a gente era jovem? O que eu vou ser quando crescer? As perguntas eram sempre assim, né? O que farei quando crescer? O que serei quando crescer? Quantas vezes? Meu pai me perguntava, o que você quer ser quando você crescer? Eu falava, eu quero ser um grande engenheiro. Até estudei nessa área, mas não exerci a função, porque quando eu cheguei lá, eu vi que não era para minha vida. Acho que foi por causa do meu pai, portanto, falando para mim. Seja um engenheiro. Eu fui engenheiro, né? Fiz um curso. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, não, eu quero ir lá embaixo. Tive que pegar nas peças, ver como é que vinha as peças, e mexer com a graxa, não com canetinha, que naquela época não era, como é que fala, o AutoCAD, né? Naquela época era risco na folha, assim, ó, canetinha preta, que você desenhava um lápis, depois tinha que pegar a canetinha, 01, 02, 03, porque tudo tem uma regra. Quando me formei, eu falei, não é isso que eu queria ser. E fui buscar uma outra área, onde eu fui instrutor de medição. Trabalhei na área de medição, conheci instrumento de medição, trabalhei com as peças, com o desenho, mas simplesmente usinavam, traziam para mim, media toda a peça. Ali eu me senti bem, porque fazia a conta, fazia tudo e fazia o trabalho. Com Deus dado pelo Espírito Santo, irmãos, nós temos que sempre estar bem para realizar a obra do Senhor. Porque se nós não estivermos bem, Ele também vai nos usar assim mesmo, porque nós somos instrumentos de Deus hoje em dia. É assim que Deus faz. Quem estaria bem atravessando o deserto? Moisés estava lá no deserto, e um povo rebelde. E Deus não usava ele? Porque muitas vezes a gente fala, não estou bem para servir a Deus hoje, mas Deus não serve para você estar bem. Deus quer que você o sirva hoje. Quem sabe isso te cura da sua... É Ele o Deus do milagre. O Espírito Santo está em nós para realizarmos algo que glorifica a Deus. E eu quero estar encerrando, irmãos, dizendo que essa realidade precisa ser vista, porque nós lemos Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Há um outro texto também, deixa eu ver se já está aqui. Seis. Seis, 19, se não me falha a memória. Isso, 6, 19. 19 e 20. Pastor, eu já conheço esses textos. Eu sei, é tão bom a gente conhecer esses textos. Agora a gente tem que pedir para o Senhor nos ajudar a viver esses textos. Porque glorificar a Deus com aquilo que temos é justamente obedecer à voz do Espírito e sermos alguém trabalhado. Veja o que ele diz novamente aqui no versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Uau! E que não sois de vós mesmos. Então nós somos propriedade de quem? De Deus. Propriedade. E o versículo seguinte, ele diz que eu sou propriedade de Deus, pastor. Fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Por isso que nós falamos sobre valorize o que você tem e quem você é na presença do Senhor.
Nós fomos comprados, irmãos. Você, quando compra algo, você diz que é seu, não é? Quando você empresta algo, você tem que devolver. E hoje estamos numa época que você emprestou, você tem que marcar a data de retirada e entrega. Igual naquela época de locadora, né? Não sei se tem gente aqui do tempo da locadora. Não sei nem se existe hoje. Hoje a gente só clica lá. Você era o tempo da locadora, né? Era muito louco, né? Por isso que é locadora. É. Nós éramos esse tempo em que você ia lá, pegava 5, né? E a gente, né, não tinha vídeo. Depois, quando adquire um vídeo, você sai com uma sacola de 10, assim, você compra de feira. Né? A gente passava o final de semana só assistindo vídeo. Só que tinha data de saída e data de entrega. Porque se você atrasasse, o que aconteceria? Multa. Então ele tinha que assistir logo, né, as fitas. Para entregar no dia certo. E ficava bravo quando você ia alugar alguma coisa e não encontrava, né? Poxa, esse filme saiu, já levaram, vieram primeiro do que eu. Deus não nos alugou, irmãos. Deus nos comprou com o sangue de Jesus. Então nós não estamos para ser devolvidos para o mundo, porque Ele nos comprou do mundo e nos colocou no lugar que a Bíblia descreve que é os céus, a nossa pátria. Nós somos comprados, você não vai ser devolvido para esse mundo. Se nós estamos caindo, Deus com certeza está falando no nosso coração, volta ao teu primeiro amor, volta à realidade de quem eu sou na sua vida, simplesmente confesse o que você está fazendo de errado e deixe esse pecado de lado e volte-se para mim, porque você está selado pelo Espírito Santo. Não entristeça, por favor, volta, seja cheio. Deus não nos alugou, irmãos, Deus nos comprou. Eu, você, com todas as nossas falhas, com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades. Deus diz, agora eu os tenho como filhos. Agora eu os tenho como povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, para que anuncieis as minhas grandezas nesse mundo. E o Espírito Santo é esse que nos selou para essa grande vitória que Cristo alcançou neste mundo. Quero encerrar, irmãos, valorize o que você tem. Saiba guardar o que você tem. E saiba usar o que você tem com a ajuda dele mesmo, do próprio Espírito. Porque a vontade do Pai, e isso Paulo fala em Efésios, para nós não sermos insensatos, mas saber qual é a vontade de Deus para convosco, é para nós não nos embriagarmos com vinho, com a devassidão, mas encheios do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a esse Deus que nos trouxe, que nos selou, e que tem prazer em receber a nossa adoração, irmãos. Se estamos aqui nesta manhã, porque Deus nos reuniu. Deus já tinha esse dia preparado antes da fundação do mundo com a nossa presença nesse lugar. E Deus nos deu mais uma oportunidade de vivermos a graça do Senhor, preenchida pelo poder do Espírito Santo em nosso coração. Amém, irmãos? Fechemos nossos olhos. E quero incentivar você a viver esse ministério do Espírito em sua vida, em nossas vidas. Há muito trabalho a ser feito, irmãos. Deus ainda não voltou, então esta obra é da sua igreja. Pertence a mim, pertence a você. Deus nos chamou para sermos participantes de uma grande obra que Ele tem neste mundo. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um que está aqui. Sou grato a Deus pelas nossas vidas, por estarmos reunidos. Deus nos reúne semanalmente. Muitos nos ouvem. Muitos se encontram conosco durante a semana. Aqui nós aprendemos do Senhor, no mundo nós ensinamos acerca do Senhor.
Por isso eu peço em nome de Jesus. Peça ao Senhor para que encha com essa presença do Espírito. Sejamos sempre cheios da presença do Senhor. Não olhe para as lutas, para as circunstâncias, porque Deus não vai tirar as nossas lutas e nem as circunstâncias pelas quais vivemos, mas Ele vai nos ajudar a passarmos como vitoriosos, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos, mais que vencedor, pois Cristo venceu e o Espírito foi dado para nos ajudar a vencermos também, para a glória do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, pela tua presença, pelo teu poder que está em nós, ó Deus, e que nos leva a estarmos, ó Deus, vivendo a presença do Espírito. Deus, quantas vezes nós fraquejamos, quantas vezes pensamos em olhar para trás, mas o Senhor vem sempre com uma palavra dizendo: ser forte e corajoso. Seja firme, seja perseverante, pois tudo que vocês estarão fazendo através do meu Espírito, tudo será visto como uma vitória que glorificará o meu nome. Não se sinta alguém rejeitado por Deus. Só o Senhor é Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só através do Espírito Santo nós podemos dizer: Jesus Cristo é o Senhor, pois o teu Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos. E entendemos que ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for através do Espírito Santo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, olha para nós, Pai, e nos fortaleça onde nós mais precisamos, ó Deus, ser fortalecidos. Ajuda-nos onde mais precisamos de ajuda, Senhor. E peço em nome de Jesus, cuide dos casais desta igreja. Cuida dos nossos filhos, ó Deus, e ajuda-nos a orientá-los em teus caminhos, ó Pai, inculcando em suas mentes a palavra de Deus, para que eles cresçam e, quando crescer, jamais possam se apartar de Ti, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, dentro desta crise que o mundo tem passado, a sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, pois a tua obra não é em vão, Senhor. Espírito Santo de Deus, alarga, Senhor, a nossa visão espiritual. Alarga, Senhor, os desejos que temos em ver a tua igreja crescendo no conhecimento do Senhor, na realização de tua obra. Ó Espírito Santo de Deus, instrua-nos, continua a repreender-nos, ó Deus, se nós estivermos falhando, porque toda a disciplina dada pelo Senhor muitas vezes pode se tornar dolorida, mas é para a nossa edificação, é para o nosso aperfeiçoamento, é para nós estarmos vivendo tempos de refrigério contigo, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, aqui está o teu povo. Outros estão nos assistindo, outros virão nos ver. Deus opera em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois a alegria do Senhor tem sido a nossa força. O Senhor é aquele que nos chamou pelo nome e não pelo pecado. Tu és o nosso Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos gratos, Pai, por este momento tão maravilhoso. Como é bom pregar a tua palavra, Senhor. Como é bom ouvirmos a tua palavra. E como bom será se nós aguardarmos em nosso coração, porque aí o Senhor há de nos transformar
e fazer de nós imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por favor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por cada vida aqui trazida pelo Senhor, por cada casal representado aqui, Senhor, por cada criança, por cada cumprimento, por cada abraço, por cada palavra. Em nome de Jesus, só temos que dar graças ao Senhor por esta oportunidade. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos gratos. Amém.